Bom pessoal, vamos aqui relembrar os itens de segurança da motosserra. Não importa qual modelo, ela apresenta 5 itens básicos de segurança para o motooperador. O primeiro deles, ela tem uma função dupla. É a trava da corrente, que ela funciona para evitar que a corrente se movimente. Quando você libera, a corrente tem movimento. E a segunda função aqui também é proteção da mão dianteira ou mão esquerda. Lembrando que essa alça aqui é uma alça de transporte, ela não é alça de proteção, apenas essa parte aqui que é o protetor e trava da corrente. Em seguida, o terceiro item de segurança é o pino pega-corrente. É essa parte aqui que serve para proteger no caso de um rompimento da corrente, soltura do sabre. Ela vai pegar mais 50% de energia, evitando que a corrente atinja em cheio o operador. O quarto item de segurança é essa parte aqui debaixo da empunhadura da mão traseira ou mão direita. Essa proteção aqui serve para proteger a mão direita do operador, que é a mão traseira. E o quinto e último item é a trava do acelerador. Quando o operador, por algum motivo, solta essa empunhadura, que ele libera a trava, o acelerador se prende automaticamente, fazendo com que a corrente pare. Todos os dias na conferência da motosserra, nós temos que fazer o funcionamento do motor para entender se está ocorrendo a lubrificação de forma correta, se o motor está acelerado demais, está com processo de falha e se algum item de segurança não está funcionando corretamente. Para fazer o primeiro funcionamento dela, no caso dessa motosserra que é o modelo da Husqvarna, nós temos algumas diferenças da Stihl. A primeira é que ela tem aqui uma borboleta de injeção de combustível. Então, ao iniciar, eu tenho que pressioná-la algumas vezes até perceber o preenchimento do combustível, da mistura. Primeiro procedimento. A outra parte que diferencia da Stihl é a questão do afogador, que é esse pino azul, que diferente da Stihl, que eu vou movimentar uma alavanca para cima ou para baixo, eu vou com cuidado puxá-lo para trás. Percebam que na hora que eu puxar, o botão que liga e desliga a motosserra automaticamente vai para a posição de ligado. Feito isso, assim como na Stihl, a maioria dos modelos, nós temos o pino de descompressão da câmara de combustão, que eu vou acioná-lo. Confirmo que minha corrente está travada, não se movimenta. Vou me posicionar segurando a empunhadura da mão traseira com o bico do coturno. E agora vou puxar o manípulo de arranque, tendo cuidado de observar se ele está em plena condição de funcionamento. Uma vez que eu identifiquei que ele está em perfeitas condições, eu retiro a folga e vou fazer um golpe até ter a primeira explosão. Dado a primeira explosão, eu retorno com cuidado, lembrando que é uma alavanca frágil, o afogador. Mais uma vez, aciono o pino de descompressão com o bico do coturno, seguro a empunhadura da mão traseira, retiro a folga do manípulo de arranque e vou acioná-la até o motor funcionar. Uma vez que esse motor funcionou, ele vai começar a funcionar acelerado. Eu retiro a trava da corrente para que a corrente volte a correr, dou uma leve acelerada para diminuir a rotação desse motor. Travo novamente a corrente e vou agora aguardar entre 40 segundos a 1 minuto, que é o tempo do motor aquecer, ocorrer a lubrificação, a mistura passar por todas as partes metálicas. É uma observação importante dar esse tempo. Eu não ligá-la e já começar a acelerar de uma vez no primeiro funcionamento, com o motor frio, porque as engrenagens não vão estar bem lubrificadas, o que vai ocasionar o desgaste excessivo do material. Feito isso, eu vou novamente pegar a motosserra, destravo a corrente e me posiciono numa angulação mais ou menos 45 graus ao solo e vou acelerar essa corrente. E é importante que seja numa superfície clara para que eu consiga observar se ela está fazendo, se está ocorrendo a formação de um filete de lubrificação, que indica que a corrente está sendo lubrificada da maneira correta. Feito esse filete, eu posso travar minha motosserra,
ir no botão de liga e desligue, com cuidado, posicioná-lo para baixo, desligando o equipamento. E ele está pronto para o uso. Um detalhe importante na hora de funcionar o motor é que você tem que se certificar que o sabre está livre, não tem nada impedindo, como folhagens, galhos, porque às vezes você se esqueceu ou acidentalmente destrava a corrente na hora de acionar o motor e ele pode capturar esse impedimento e pode enganchar, pode soltar ou pode arremessar em você ou atingir um outro colega próximo ao serviço. Um outro detalhe que nós temos são nas situações, principalmente nos cortes em que estamos na vertical, estamos empendurados no alto de uma árvore, em que eu não consigo apoiar ela no chão. Eu vou ter que fazer mão da técnica de acionar essa motosserra em pé. É importantíssimo verificar mais uma vez se a corrente está travada. E ao acionar essa motosserra, eu tenho que fazê-la jogando o peso da motosserra para baixo, enquanto eu puxo a mão direita para cima, fazendo esse movimento, afastando ela do corpo. Se eu não jogar a motosserra, a tendência é que eu faça esse movimento, virando ela e aproximando o sabre da minha perna, o que vai aumentar ainda mais a chance de um incidente. Pessoal, quando formos dar a manutenção ou for necessário desmontar o conjunto de corte da motosserra, o modelo Husqvarna ele é diferente da Stihl. E aí tem um detalhe na retirada dessa tampa do pinhão aqui, que é importante a gente se ater para evitar de danificar o equipamento. Diferente da Stihl, que é só retirar a tampa, é necessário que eu acione a trava da corrente totalmente para trás, enquanto eu retiro essa tampa. E na hora de montar essa trava, é necessário que eu coloque ela e jogue a trava da corrente toda até acionar. Aí eu tenho certeza que essa tampa está conectada da forma correta. Feito isso, é só colocar as porcas no parafuso prisioneiro e apertar até o final. Para a retirada do sabre e da corrente do conjunto de corte, o pinhão dela é muito grande, é um dispositivo de segurança dela também para evitar que essa corrente saia e atinja o motooperador. Porém, ela se torna mais difícil essa operação. Para facilitar, o ideal é que a gente mexa no pino tensor da corrente para folgar essa corrente o máximo que conseguir, facilitando dessa forma a retirada do conjunto. Um outro detalhe importante, pessoal, na hora da montagem desse conjunto de corte, é observar que nós temos dois elementos na corrente. Um limitador de profundidade, que é essa parte aqui, e o dente, que é especificamente o que dá o corte. Se na hora da montagem o guerreiro se confundir e montar invertido, com o dente à frente do limitador de profundidade, essa motosserra vai ficar girando e não vai cortar. Então é observar sempre limitador na frente do dente. O pessoal tem uma dica, um mnemônico que diz que é os cavalos na frente da carroça. Quando for fazer a regulagem da corrente, nós temos que nos atentar a dois detalhes.
O primeiro deles é, eu tenho que fazer essa regulagem da corrente com as porcas do parafuso prisioneiro folgadas. Se elas estiverem apertadas, eu não consigo ter a movimentação do sabre, o que vai somente estragar o pino regulador de tensão. E o outro detalhe é puxar o sabre para cima, porque quando ela estiver funcionando, o sabre tende a ir para cima. Então eu vou puxar esse sabre para cima, vou encaixar a chave e tenho que tensionar até que o guia da corrente entre na guia do sabre. Feito isso, eu vou dar uma leve tensão em uma das porcas de um dos parafusos prisioneiros para que eu teste para ver se a tensão ficou ok. É importante lembrar de destravar a corrente e verificar. Eu vou verificar se a corrente está travando o giro do sabre ou não. Se ela, quando eu puxo, se o guia da corrente sai totalmente desse sabre. Se ele não sair, a tensão está boa. Lembrando que ela está boa agora, que a corrente e o sabre estão frios. Quando ela começar a ser utilizada, o metal vai aquecer e a corrente vai esticar. Será necessário, geralmente, parar e fazer um novo ajuste de uma pequena folga nessa corrente. Lembrando que após o uso, eu tenho que ir lá e fazer a operação contrária. Eu tenho que folgar essa corrente, porque senão quando esfriar o metal vai retrair e a corrente vai ficar apertando o sabre no pinhão, o que pode vir a danificar o conjunto de corte. Então, guarnição, a gente está com a motosserra aqui bem suja depois de uso, depois de vários cortes. Ela tem bastante acúmulo na região do conjunto de corte, serragem, combustível e o óleo de lubrificação da corrente. Então esse material, depois do corte, a gente precisa limpar, desmontar o conjunto de corte e fazer toda a limpeza. Então, se demora muito, ele costuma ressecar, ficar duro. E um líquido interessante da gente fazer a limpeza é a própria combustível da corporação, a gasolina. Então eu vou fazer o desmonte aqui, o Cariel vai deixar o conjunto de corte de molho e a gente vai limpar. Porque fica sujo. Aqui a gente vai esfregar fora do nosso palco, retirar o excesso que a gente conseguir com escova de limas de aço. Carburador bem sujo, com bastante fuligem, então a gente também pode fazer a limpeza dele com escova de pincel macio, escova de cerdas macias. Bastante cuidado com a entrada de sujidade, que aqui é onde tem a alimentação de ar na câmara de combustão. Então geralmente a gente tampa, protege e depois faz a limpeza em volta. Sabre, principalmente os sabres novos que tem esse sistema aqui que gira, o Hollowtech, é importante que eu venha com um objeto fino, como a cerda de aço ou um galho fino, para promover a limpeza da calha, da guia do sabre, sempre da ponta do sabre para a base dele. E além disso, outra parte que é importante de ser limpa são esses pequenos furos que nós temos aqui nas duas laterais, percebe? Esse furo é por onde vai entrar a lubrificação do óleo da corrente, e se eu não limpar, ele fica totalmente repleto de serragem e isso impede a lubrificação do conjunto de corte.
é importante se atentar que, sempre que possível, decorar em que lado que o sabre estava, para toda vez que você desmontar e dar manutenção, procurar montar girando o sabre, para que desgaste por igual os dois lados dele e as duas partes da ponta. É importante também, pessoal, quando for montar de volta, a gente dá um aperto até a porta no parafuso travar. O pessoal às vezes dá tração demais aí, torque demais e acaba rachando essa tampa do pinhão.